Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 20 de janeiro, a gente vai analisar o mercado. Vou trazer um pouquinho dos dados on-chain, a gente vê como que tá as movimentações aí, se o investidor de longo prazo perdeu sua confiança, se a gente está tendo distribuição ou não, qual que é a minha opinião, o que eu acho dessa região. E a gente também vai ver alguns pontos de suporte aí que vão sustentar o preço nessa alta que a gente teve aí. A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Beleza? O vídeo de hoje vai ser um pouco misto, tanto da gente olhar os dados on-chain ali do longo prazo, quanto a gente olhar do curto prazo também. A gente teve a semana inteira lateralizado, né? O preço está estabilizando aí na região dos 20 mil dólares, então a gente consegue trazer uma análise para ambos os cenários. Se eu falar só do curto prazo hoje aqui, cara, é só você voltar no vídeo de ontem que você vai ter todo o curto prazo. E se eu falar também só do longo prazo, cara, aí também não dá, beleza? Então hoje a gente vai tentar fazer um mix aqui. Bom, se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Chega aí, fica 7 dias dentro do canal aí. Se em caso em 7 dias eu não conseguir te entregar um mega conteúdo, cara, pode dar um unfollow, porque eu não vou ter conseguido cumprir o meu papel, mas eu tenho certeza que eu vou te entregar um mega conteúdo dentro desses 7 dias, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Beleza? Caso esse conteúdo faça sentido para você, eu só peço para deixar o like, para me dar aquela força pro canal e também para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Assim eu continuo criando mais conteúdos desse tipo. O like, ele é um direcionamento para nós criadores de conteúdo. Bom, olhando aqui, ó, vamos passar primeiro pelos dados on-chain. A gente vê que não está tendo distribuição de moedas antigas, beleza? Super positivo isso daqui. A gente vê que a gente saiu da fase da capitulação. Na segunda-feira que vem eu vou trazer uma análise mais embasada sobre os dados on-chain para vocês, mas só para a gente ter um overview aqui. A gente está saindo da fase de capitulação. A fase de capitulação hoje, ela está sendo considerada ali abaixo dos 20 mil dólares, né? No início, quando a gente entra na fase de capitulação, a gente estava abaixo dos 22 mil dólares. E aí, conforme muito tempo a gente vai passando dentro da fase de capitulação, o realized price ele vai diminuindo do ativo, diminui pouco. Então, hoje a gente tem a fase de capitulação abaixo dos 20 mil dólares e não mais abaixo dos 22, beleza? Então, a gente está saindo da fase de capitulação. A gente vê que o MVRV, cara, continua super descontado, então o ativo ele está muito barato ainda quando a gente fala para um próximo ciclo do mercado, para uma próxima bull run. A gente está nos patamares mais baixos do ativo, obviamente subiu um pouco, a gente está saindo da região mais barata que a gente tem do ativo, sim, a gente está saindo, só que ainda estamos em patamares super descontados, então visando o próximo ciclo, a análise on-chain ela sempre fala muito em cima de ciclo de mercado, a gente tenta surfar o ciclo completo, comprar na baixa, no bottom do mercado, simplesmente ficar sentado na cadeira esperando os anos aí, distribuindo lá no topo do mercado. Então a gente olha para o MVRV, a gente vê que ainda está numa região super descontada. Pro longo prazo, cara, não precisa se apegar muito o que está acontecendo com notícia, o que está acontecendo nesse momento, se o mercado vai fazer pivô de alta num gráfico de 4 horas, você não precisa olhar para time frames tão curto assim. Se você está pensando no longo prazo, no ciclo do mercado, cara, o jogo é outro, beleza? Quando a gente olha para o realized Profit and Loss, a gente viu que na data de ontem tivemos um pequeno realização de prejuízo. Eu vim comentando com vocês aqui durante essa semana mesmo, eu estava falando, olha só, primeira vez na história do bear market que depois que a gente entra da fase da capitulação, a gente teve pelo menos ali 3 dias, uns dias mais consistentes, né? Se a gente colocar aqui, ó, do dia 12 até o dia 18, foram dias, a gente teve aí 6 dias de realização de lucro, algo muito bom, algo que não tinha acontecido durante o bear market. Isso daí influenciou para o Soper, ele vinha aqui em cima da região do 1. O Soper, ele vai costurar o 1 quando a gente tiver uma transição de mercado. Isso daqui me chama muita atenção, porque se vocês olharem para o Soper, cara, o Soper, ele vai ser um indicador que durante o bull market ele vai estar acima do 1, vai estar enxergando, olha só, bull market vai estar enxergando 1 como
região de suporte, né? E durante um bear market ele vai estar enxergando o 1 como região de resistência. Quer ver? Ó, deixa eu dar um zoom in aqui, ó, só para a gente ver melhor. Ó, se a gente olha durante o bull market, a gente enxerga essa linha preta, o 1 do Soper, que é aonde as pessoas conseguem reentrar no mercado, onde dá a oportunidade de reentrada, que são os pullbacks. A gente vê que a gente fica acima do Soper. E quando a gente tem uma transição de ciclo, a gente começa a costurar a região do 1. Veja só, a gente veio do bull market lá em 2018, onde a gente estava acima do 1 do Soper, olha só, acima do 1, enxergando como suporte, e aí a gente começa a costurar ele, veja que ele vem abaixo do 1, volta acima, vem abaixo do 1, volta acima, até ele entrar no mercado em capitulação. Quando ele entra em capitulação, ele vai ficar abaixo da região do 1. E depois que ele estiver saindo da capitulação, olha só, em 2018, 19 ali, quando a gente começa a sair da capitulação, ele começa a costurar a região do 1 novamente, até ele conseguir se estabilizar e voltar para acima da região do 1, beleza? Então olhar o Soper é um indicador interessante que vai mostrar essa mudança do sentimento do mercado, transição do mercado, isso está acontecendo, ou seja, a gente está sim tentando transitar entre sair de um bear market e iniciar um novo ciclo. Obviamente, o novo ciclo ele não vai ser rápido, não vai ser alta porrada para cima, não, cara. Calma, galera, tem que ter paciência. A bull run, ela só vai vir após o halving, não vai vir antes do halving. Antes do halving a gente pode ter altas expressivas, a gente pode ter, mas a gente não vai ter um novo all-time high, a gente não vai ter aquelas semanas de linha reta para cima antes do halving. Isso não vai acontecer. Historicamente no BTC, nunca aconteceu. A bull run, ela sempre esteve programada para após o halving. Então, sabendo disso, a transição do ciclo, cara, só significa que a gente quer cessar a queda do bear market. Só significa que a gente não quer formar fundos mais baixos, que o mercado ele pode lateralizar, ele pode estabilizar, só que se a gente fizer a transição, sair do bear market e iniciar um novo ciclo, isso é muito bom, porque a gente não vai ter fundos mais baixos do que os fundos que nós tivemos durante o bear market. Então é interessante ver, a gente está passando por esse momento de transição, ainda não dá para confirmar. Se a gente olhar para uma média de 7 dias no Soper, vocês vão ver que é a primeira vez durante a fase de capitulação, desde quando a Luna quebrou, a gente está falando desde os $40 mil do BTC, quando a gente olha para o Soper com a média de 7 dias, é a primeira vez que o Soper conseguiu romper essa região do 1. Veja só como sentiu como resistência essa região do 1 durante todo o ciclo de bear market. Então é interessante a gente ver esse rompimento aqui sim, isso daqui pode ser a nossa transição de ciclo. A gente pode estar sim iniciando o nosso novo ciclo, só que não dá para saber, você nunca vai ter certeza daquilo que está acontecendo no presente momento. Cara, ser um analista é assim, se você investe, você não tem certeza. Por mais que você tenha a melhor tese do mundo, a melhor análise do mundo, na hora que você for apertar o botão ali, vai surgir dúvida, você vai se perguntar, mas será? Então não dá para ter certeza, a gente só tem certeza do fato depois de meses dele ter passado. Por exemplo, você só vai encontrar o fundo do mercado, eu só fui descobrir o topo do mercado, que era 68, cara, muito tempo depois. Então demora para você ter a certeza de que é fundo. Por exemplo, sair do mercado, cara, e mesmo assim ainda tinha dúvidas na época que eu saí se realmente era formação de topo ou não. Só depois de muito tempo que eu fui ter a certeza de que aquilo era topo, como região de fundo também. Então, quando eu olho para isso daqui, eu vejo que a gente está numa possível transição de ciclo. Por que possível? Porque isso não aconteceu anteriormente. Olha só, a gente não teve a transição do Soper, a gente não teve a costura do Soper antes. E dessa vez a gente está tendo a costura do Soper. Ou seja, essa alta, ela está sendo expressiva e
expressiva, tá sendo bem interessante essa alta que a gente tá vendo. Quando a gente olha pro Accumulation Trend Score, a gente vê que não teve distribuição durante essa subida, diferente de quando a gente tava lá nos 24 mil dólares ali, a gente teve bastante distribuição, não tá tendo distribuição nesse período. O Long Term Holder, ele segue acumulando, segue aumentando suas posições, 78% da mão 78% do supply circulante está na mão do long term holder, ou seja, tem pouquíssimo Bitcoin disponível na prateleira, e essa prateleira ela está sendo dividida entre quem quer comprar, quem tem FOMO que está desesperado, quem está shortando o ativo e precisa recomprar para simplesmente liquidar sua posição. Então, a prateleira ela está vazia, e quando a prateleira está vazia, as pessoas tendem a pagar mais caro, cada vez mais caro pelo ativo. Por isso que quando a gente tem um short squeeze e não tem na prateleira, a gente tem grandes porradas para cima, a gente tem grandes volumes de alta. E ver essa manutenção do supply na mão do long term holder é muito interessante também. Então, para esse momento, quando eu vejo toda essa alta que a gente teve, eu já falei com vocês no começo da semana, eu já trouxe uma análise on-chain para vocês aqui essa semana, e eu já comentei que essa alta, ela tá sendo saudável, não tá sendo uma alta onde a gente vê grandes realizações de lucro, não tá sendo uma alta onde o long term holder está distribuindo, a gente não está vendo, não tem indicadores mostrando que é simplesmente uma alta para uma distribuição, para o mercado continuar caindo. Não, cara, pelo contrário, a alta está sendo muito saudável, e não só pelos dados on-chain. Obviamente, os dados on-chain é o principal para mim, é o meu tomador de decisão master, vai ser olhar para os dados on-chain, mas quando a gente olha, por exemplo, para o book de ofertas na Binance, a gente vê que tem grandes ordens sendo colocadas com o Bitcoin ali em 20... na faixa dos 20 mil dólares. A gente tem Bitcoin a 20.100. Se a gente olhar em BUSD, a gente vai ter a 20 mil, a gente vai ter a 19.900 também. Então, essa região aqui, ó, o book está bem carregado de ordens para servir como suporte. Caso o mercado venha fazer o seu pullback até uma região dos 20, a gente tem grandes ordens para serem consumidas. Obviamente, a gente tem que aguardar o preço chegar nessas regiões para ver se a ordem vai continuar no book. Isso é uma ordem no book, ainda não é uma agressão ao book. Ter a ordem lá de 1.200 bitcoins, por exemplo, com o USDT, não significa que esses 1.200 bitcoins serão comprados, porque eles só estão ali como interesse no book. A gente precisa que o book seja agredido, ou seja, que a ordem, que o preço chegue na ordem e que comece a simplesmente drenar aquela compra daquela ordem, beleza? Então não dá para falar que realmente vai segurar, mas se a gente tem essa ordem lá, a gente pode ficar de olho nessa região. Quando o preço chegar dentro dessa região aqui, a gente pode voltar no book para poder tomar essa decisão. Além disso, além de ver os dados on-chain, além de ver, aqui eu já estou falando mais para o curto prazo, tá? Os dados on-chain aqui eu estou falando meio que médio prazo, já não estou falando tanto longo prazo, mas estou falando meio médio prazo, porque eu estou olhando o Sopper. Quando eu estou olhando para o book, eu estou falando no curto prazo, que parece que os 20 mil dólares vai servir como um suporte forte. A gente tem que voltar na região para saber se isso vai ser verdade. E quando a gente olha para o long short ratio também, a gente vê que a galera continua shortando. Então veja, o long short ratio está em região de short do mercado. Então a gente tem muita gente shortando ainda. Teve bastante short squeeze durante esse período. A gente está tendo alguns long squeezes também. Mas a gente teve, cara, o maior... Se a gente olhar aqui, ó, pro short squeeze que a gente teve o maior short squeeze comparado até mesmo, cara, quando a FTX quebrou. Lembre-se que a FTX pegou muita gente de calça curta. E veja só que depois a galera continuou shortando o ativo aqui. O ativo subiu um pouquinho. A gente teve alguns shorts no meio desse caminho. Obviamente, a maior liquidação durante a FTX
foi exatamente a galera que estava apostando em long, beleza? Mas então a gente olha aqui, a gente teve bastante short squeeze e a galera ainda continua shortando o ativo. Ou seja, a gente está subindo, a alta foi muito forte. O preço está bem estabilizado na região do topo da alta, o preço não quer recuar. Eu falo com vocês, cara, a RSI está extremamente sobrecomprado. A gente tem que aguardar um pullback para poder fazer entradas no curto prazo. Está aí pensando em curtíssimo prazo para fazer operações de trading, de swing trade. Cara, tem que aguardar o pullback. E o preço está muito forte, muito estável na região que ele chegou. E, pô, a gente olha para book tá carregado, a gente olha para long short ratio, as pessoas ainda continuam shortando o ativo, tentando encontrar topo, acreditando que o ativo vai fazer o pullback. Cara, quando eu olho para a análise on-chain, tá tudo maravilhoso na análise on-chain, tá tudo saudável para essa movimentação de alta que a gente está tendo. Então, eu vejo que, cara, essa alta que o BTC tá tendo é uma alta muito significativa. Quando a gente olha para todo o ciclo do que tá acontecendo, não só porque o Soper tá mostrando ali para mim que, cara, a gente tá revertendo o sentimento. Olha só como que a gente tem outras informações também no gráfico diário, que são informações que a gente não tinha antes. Por exemplo, RSI entrando acima da região de 70. Durante todo o bear market, a gente esteve abaixo da região de 70. Até mesmo o segundo topo do ciclo, o topo de complacência, não chegou na região que nós estamos hoje, não chegou em 80. O que isso mostra? Mostra que a força compradora que a gente teve nesse momento do ciclo aqui foi uma força muito expressiva, foi uma alta muito expressiva. Obviamente tem short squeeze aqui no meio, então tem um pouco de força artificial? Tem, cara, mas essa alta, ela tá sendo muito expressiva, muito relevante. Aqui também teve short squeeze, obviamente nessa região a gente estava trabalhando mais com long, né? Se a gente olha para long short ratio nessa região, a gente vai ver que tinha mais pessoas apostando em long, mas mesmo assim a gente começa a ter indicadores muito expressivos que estão acontecendo nessa região. O volume veio alto também, então, cara, tá mostrando que a alta ela é sustentável, principalmente pelo preço do ativo tá simplesmente estabilizando aqui em cima dessa região e não dando pullback. Eu falo bastante para vocês que eu gosto de entrar dentro de pullback em gráfico diário entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci e, cara, parece que o ativo não vai voltar dentro dessas regiões. Se ele não voltar, eu não vou entrar, eu vou perder a oportunidade, deixa ele subir, numa próxima oportunidade eu pego, porque meu foco é no longo prazo. Minha carteira, no longo prazo, tá valorizando, tá muito bem. A estratégia, cara, que eu fiz durante aportar a fase de capitulação, comprar nos 18, comprar nos 16, comprar nos 22, comprar nos 20, cara, eu tô no lucro nesse momento. Então tá muito bom. Minha tese do longo prazo, ela continua a mesma. A mega oportunidade que a gente vem tendo aí no mercado, se vocês olharem meus vídeos aí, vocês vão ver que eu tenho uma consistência nessa tese desde meados do ano passado, desde agosto, se você for olhar, eu tô falando, galera, eu estive fora do mercado durante todo esse bear market. A partir de agora, eu volto a reentrar no mercado. Abaixo dos 22 mil dólares, eu estarei comprando. E é exatamente o que eu vim fazendo ao longo desse período, até aqui. Por quê? Mega oportunidade, região de capitulação, eu olho para dados, cara, eu não olho para notícias. Galera, se tiver notícia, a gente teve notícia ontem de que a Gênesis, né, não a Gemini, a Gênesis entrou em pedido de falência ontem. Cara, esse tipo de coisa não me pega, eu não tô olhando para notícia. Notícia vai influenciar o mercado? Algumas vezes vai influenciar o mercado, mas você tem que entender que quando você estiver no fundo do mercado, no bottom, quando você estiver na fase de capitulação, só existe informação negativa. E quando você estiver no topo também, no all-time high, só existe informação positiva. Então, de nada adianta, na fase de capitulação, você seguir as notícias, como na euforia também não adianta você seguir as notícias. Eu não sei se você se lembra, mas o BTC bateu 68 mil dólares exatamente na semana que o ETF de BTC, de futuros, foi aprovado nos Estados Unidos. Foi algo histórico que a gente teve a aprovação desse ETF. Obviamente não foi um ETF de spot, mas foi uma notícia super positiva. E ali a gente bateu o topo
mercado reverteu. Porque a gente tem notícias positivas sendo trafegada quando as coisas estão positivas. Quando as coisas estão negativas, em bear market, você só vai ver notícia negativa. Como já dizia Warren Buffett, e cara, esse daqui é o único ensinamento, o único aprendizado que eu tive estudando sobre a trajetória de Warren Buffett, é que ele sempre falou, cara, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que ele queria dizer é compra quando tudo está negativo, quando você está com um caos na sua frente, e venda quando tudo estiver positivo, quando tiver tudo uma maravilha, algodão doce na sua frente, você vende. E é exatamente isso que eu adotei como investidor. Então, o meu padrão de investidor é entrar em momentos de capitulação, entrar em meio ao caos, e eu não vou me apegar à notícia, eu não vou tentar prever o futuro, porque, cara, se você acha... Desculpa, mas se você acha que você vai ser a primeira pessoa a ler a notícia e tomar uma decisão, cara, você precisa ser um pouco mais humilde em saber que essa notícia já passou por muita gente antes dela chegar em você. Então, se você operar por conta da notícia, você é a pessoa que está apagando a luz. É você que simplesmente está fazendo a última ordem ali no mercado. Não ache que a notícia vai chegar em você primeiro, cara. Tem um monte de gente para essa notícia passar. Primeiro, as pessoas da própria empresa, depois as pessoas de muito capital, muita influência, os amigos do rei, as pessoas que vão trafegar essa notícia na mídia. Lembra? Tem alguém que escreve isso daí antes de ser publicado, antes de ser postado. Tem as pessoas que vão ler primeiro do que você, então tem muitas pessoas antes de você tomar essa decisão, beleza? Então eu não me apego à decisão, eu me apego a dados, eu me apego a métricas, eu olho para dados on-chain e tomo minhas decisões. Ah, cara, se a Genesis quebrou e... Cara, isso daí já estava precificado, o mercado até nem se movimentou conforme essa notícia que a gente teve aí. Significa que a notícia não é relevante? Não, não significa isso. Pode impactar bastante? Sim, pode impactar. Os caras têm uma dívida aí entre 1 bi a 10 bi. É bizarro ver até essa diferença, né? Pode ser... essas coisas eu acho engraçado. É tipo as lojas americanas. Um dia tá devendo 20, no outro tá devendo 40. Mas tudo bem. Isso pode fazer preço? Pode derrubar o mercado? Pode. A gente pode ter contágio? Pode. A gente pode ter contágio. Mas, cara, simplesmente as minhas métricas, os meus setups indicaram capitulação, indicaram aporte, a análise on-chain é o que eu respeito. 70% da minha decisão vai ser pautada em cima de análise on-chain, 20% vai ser pautado em cima de análise gráfica e 10% vai ser pautado em cima do que eu acho, da minha opinião. E, cara, sei lá, põe 9% aí da minha opinião e 1% das notícias aí, beleza? Então eu vejo que essa alta tá sustentável, o preço tá estabilizado aqui, não tenho o que eu falar do preço. Eu espero um pullback para fazer entrada. Se o pullback não acontecer, tá tudo bem, vai embora, segue o jogo, segue o baile, continue com a alta assim que a minha carteira no longo prazo vai continuar subindo, beleza? A gente tem pontos claros aqui agora pro mercado, o mercado já bateu o topo. A gente pode traçar aqui a nossa região de resistência que o mercado tem, que é exatamente essa região dos 20 mil ali, dos 20.500 até mais ou menos os 20.600 ali. E a gente sabe que a próxima parada do mercado vai ser nessa região aqui. A gente tem os 22 como resistência, como a gente também tem a região dos 25 aqui como resistência. Já está traçado, já está bem claro. Onde a gente tem suporte, a gente vai ter os suportes em Fibonacci. Então, 0,382 de Fibonacci, 0,5 de Fibonacci e também 0,618 de Fibonacci. Para quem não sabe, Fibonacci é exatamente uma ferramenta que você usa para descobrir suportes e resistências também, beleza? Então, como o preço tá aqui dentro, cara, a gente tem que esperar o preço se movimentar para a gente começar a analisar se as próximas pernadas são saudáveis. Mas saiba que se o mercado retrair até aqui, até os 18.400, a alta que a gente teve aqui ainda é uma alta muito saudável. Então, saiba que o mercado tem bastante espaço para queda, como se a gente simplesmente fizer o rompimento aqui, bater nos 22 mil dólares, cara, isso daqui já vai ser também
muito saudável. Só essa pequena pernada até os 22 mil dólares aqui vai ser muito saudável, porque a gente já fez um pivô de alta no gráfico semanal. Quando a gente olha para o gráfico semanal, a gente já está revertendo uma tendência onde a gente fez um pivô de alta aqui, fez o rompimento e foi embora. Só que se a gente romper esse topo aqui no semanal, a gente vai estar rompendo um topo anterior. Isso daqui muda completamente a tendência, muda completamente o jogo para o gráfico semanal, beleza? Então a gente tem que aguardar. Essa semana no Bitcoin foi uma semana mais estável. Lembrem da volatilidade. Volatilidade, ela é igual uma mola. Comprime, comprime, comprime. Quando você solta, ela chicoteia. E quando ela chicoteia, você precisa comprimir ela novamente. O mercado ele anda em ondas por conta da volatilidade. A gente teve alta volatilidade na semana passada. Essa foi uma semana de contração da volatilidade. Então, semana que vem, a gente pode ter uma semana novamente volátil, que aí a gente vai ter o mercado movimentando mais uma vez. É normal, sempre depois de uma grande porrada, a gente teve 13 dias de alta consecutivas no BTC, e é normal a gente ter essa contração da volatilidade aqui, e na semana que vem eu vejo que o mercado vai tomar mais um direcionamento. Quais são esses direcionamentos? Se ele vai voltar no pullback dele, ou se ele vai continuar sua estrutura de alta, beleza? Olhando para o Ether aqui também, a gente vê que o Ether está na mesma condição que o BTC, não muda nada do que o BTC, né? Se a gente olhar para o BTC, a gente vai ver que os RSIs mais curtos, né? O RSI do diário ainda continua muito sobrecomprado, mas o de 4 horas já voltou para 50, 15 minutos, 5 minutos, está em regiões mais esfriadas. Se a gente olhar para Ether, a gente vai ver que o Ether também, a gente já está com RSIs em regiões que dá para dar uma pernada sim de alta, dá para dar mais uma movimentação de alta sim. Obviamente o diário ele está sobrecomprado, então a gente espera que o diário ele faça a retração, só que lembrando, durante uma forte movimentação a gente tem divergências, tanto se o mercado tiver com uma forte alta, a gente vai subindo o preço com divergência, quanto se a gente tiver uma baixa, o preço vai subindo com divergência também, beleza? Matic também é outro ativo que é um dos ativos que eu tô tradando, né, nesse período aí, tô buscando por operações de curto prazo, tô me divertindo um pouco com Matic. A gente vê que Matic, cara, teve sua alta também, ela teve uma retração um pouco maior do que o BTC e do que o Ether. Se a gente traçar aqui, essa é a Fibonacci do diário, tá? Se a gente traçar aqui do diário, a gente vai ver que Matic chegou em 0,382 de Fibonacci na sua retração, tá se segurando em um suporte, que foi uma resistência que foi rompida. Matic tá em um bom ponto de entrada, um bom ponto com stop, já tem um stop claro aqui embaixo, só que Matic eu só entro dentro da retração de Fibonacci, então eu estou com ordem em Matic lá em 87. Caso a gente venha para dentro dessa região aqui de Fibonacci, aí sim eu faço compra no ativo, esperando mais uma movimentação de alta, esperando que a pernada de alta continua. Beleza? Mas para resumir essa semana aí, cara, foi muito saudável. Essa movimentação tá sendo muito boa pro mercado, tá muito saudável. A gente tem métricas interessantes, a gente tem várias coisas interessantes. Eu diria que se você é bearish nesse momento, agora é o momento de você começar a rever as suas teses, porque o mercado tá muito forte para cima. Beleza? Então vamos acompanhar aí, vamos ver como que o mercado vai fechar hoje, e na semana que vem vai ser muito mais importante do que o dia de hoje, por exemplo. O dia de hoje pode ser que a gente tenha quedas, pode ser que a gente tenha alta, cara, espero o mercado se movimentar e só fique preocupado se a gente tiver uma grande queda indo perder lá os 18.400, beleza? Se não perder os 18.400, cara, tá dentro do jogo, a análise para o final de semana continua sendo a mesma, beleza? Então é isso, amanhã eu tô de volta aqui no YouTube trazendo um vídeo para vocês, uma aula de como que eu faço análise técnica. No domingo tem outro vídeo aí falando sobre o ChatGPT, vou trazer uma nova estratégia para vocês e principalmente como que cria essa tabela aí do RSI, beleza? Vou trazer isso daí para vocês no domingo. Na segunda-feira eu tô de volta trazendo novas análises para vocês. Bom, então é isso. Tamo junto. Para quem não for assistir os vídeos no final de semana, um excelente final de semana e eu te vejo na segunda-feira. Forte abraço e valeu!